como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para Filipenses capítulo 2, por favor. Tem só 10 minutos para pregar, que eu vou fazer, hein? Oh, Jesus de Nazaré, ajuda nós. Filipenses 2, versículo de número 5, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Pedimos agora que o teu Espírito Santo a revele em nossos corações, ministre as nossas vidas e nos ensine verdades eternas sobre o tema das mensagens que temos ministrado, segredos do coração. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa revelar áreas dos nossos corações que precisam ser tratados, curados, sarados e resolvidos para a glória do seu nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, o tema é segredos do coração. Se você ainda não ouviu nenhuma das mensagens, lá no canal nosso do YouTube, Aliança RP, nós temos disponíveis todas as mensagens dessa série também, e você pode acompanhar para construir um raciocínio total do todo que nós estamos trabalhando. São vários temas dentro dessa série de mensagens. Nós já ministramos, na verdade, sobre alguns tópicos específicos. O primeiro deles sobre segredos do coração, mediante a palavra de Salmos 44, versículo 21, que diz que porventura Deus não conhece ou não tem atinado os segredos do seu coração. E aí nós trabalhamos sobre essa essência, que segredos do coração nos remete a coisas que nós escondemos e fomos engavetando ao longo da nossa história de vida e nunca paramos para resolver, para administrar ou para lidar com essas situações. E aí nós vamos acumulando essas emoções que nós chamamos de emoções doentias, emoções tóxicas. E vimos que tudo que nós pensamos nos constrói. E isso traz uma memória. E esse sentimento tem uma memória. E a partir dessa memória sentimental, nós expomos isso de forma comportamental. Então todo comportamento que eu tenho nada mais é do que uma memória sentimental de uma crise que foi construída aqui dentro em um determinado momento da minha vida. Como aquilo foi muito triste, angustiante, depressivo, decepcionante, frustrante, aquilo doeu demais, foi um golpe na minha vida, então eu engavetei aquela questão e eu não quero resolver aquilo, e vida que segue. Só que de repente essa memória é ativa, de repente eu revivo essa dor, daqui um pouco eu explodo em alguma área da minha vida comportamental, e aí eu me torno uma pessoa ácida, áspera, amarga, e a partir daí eu começo a agir e ferir pessoas na mesma intensidade que eu fui ferido um dia. E aí a arma que eu uso, na verdade, é essa arma para ferir todo mundo, que é uma defesa que eu tenho. Depois falamos na segunda e terceira semana que ferir é melhor do que te destruir ou matar. Satanás já sabe que não nos mata mais, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Então agora ele quer nos manter feridos, porque o ferido, ele fere. O ferido, ele fica estagnado. Quando eu tenho uma alma ferida, uma emoção conturbada, a minha espiritualidade se compromete, porque todas as saídas da vida
depende de como está meu coração. A Bíblia diz isso em Provérbios. Então todas as escolhas, todas as decisões que eu vou fazer em qualquer área da vida, acaba se tornando comprometida no processo, porque eu estou ferido. Depois aprendemos através da vida de José, que nem tudo que está esquecido, está bem resolvido. Tem coisa que nós esquecemos, jogamos no nosso inconsciente, não queremos resgatar aquilo para enfrentar, chorar, resolver, espremer, lidar, e a gente joga no esquecimento. Mas chega um determinado momento, a altura da nossa vida explode na nossa trajetória. Eu falei que se tem uma corrida que nós não vamos ganhar, é a corrida dos nossos problemas. Aonde a gente chega, eles chegam também. Então eu vou ter que parar, eu vou ter que administrar e eu vou ter que resolver. Ou seja, o sentido da vida não está só em seguir em frente, mas seguir em frente com as coisas bem resolvidas dentro do meu coração. Na penúltima semana eu falei, escolha a harpa ao invés da lança. Eu falei sobre o episódio de Davi com Saul. Davi, um jovenzinho sarado, cara, emancipado emocionalmente, resolvido dentro do coração dele. E ele vai servir Saul, que está possesso de um espírito atormentador, porque o coração dele estava cheio de segredos mal resolvidos. E num determinado momento, quando ele está tocando harpa para Saul, para que aliviasse a vida de Saul, lá Saul pega a lança, em 1 Samuel 18, diz isso de 10 a 14, por 2 vezes tenta encravá-lo na parede. E ele desvia daquela lança e continua tocando a harpa. Eu falei sobre isso. Na vida, nós não vamos conseguir ficar isentos de tomar flechadas, lançadas, pessoas que vão tentar nos boicotar, injustiçar, passar para trás, vão tentar nos magoar, nos ferir, acusar injustamente. Tudo isso vai acontecer. Agora você tem a opção de ficar cravado por essa lança na vida ou desviar da lança e continuar tocando harpa em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma escolha para o seu coração. Você define a harpa ou a aliança, ou a lança. Você define aonde você quer fluir nesse processo. E domingo, eu falei sobre cana quebrada, esmagada e pavio que fumega. Eu falei de um Deus cheio de amor, graça e misericórdia, que não nos desperdiça. Eu falei de um Deus que mesmo que nós estamos quebrados pela vida, mesmo que nós estamos golpeados pelo pecado, cheios de culpa, de sentimento de culpa, de derrota e de fracasso, por toda a lambança que a gente fez na vida, em Mateus capítulo 12 nós aprendemos essa verdade: Jesus não desprezará o caniço quebrado e nem o pavio que fumega. Ou seja, ele sempre dá uma chance para a gente recomeçar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. E ontem eu falei sobre um Jesus que enxerga os segredos do nosso coração. Eu falei sobre o homem aprisionado há 38 anos numa maca, doente emocionalmente. E Jesus chega do lado dele e enxerga as mazelas do coração dele. Todo mundo enxergava ele paraplético numa maca, mas Jesus enxergava ele doente emocionalmente, com o coração magoado, ferido, vitimizado, injustiçado, há 38 anos, por um pecado que ele havia cometido, diz o versículo 14 de João 5, e não tinha resolvido na vida. Foi tentando arrastar aquilo escondido, aquilo azedou no coração dele, adoeceu a vida dele, porque todo problema de alma não resolvido vai sacrificar o corpo mais cedo ou mais tarde, vai somatizar, e agora ele está paralisado. Jesus chega do lado dele e fala: você quer ser curado? Ele fala: mas ninguém me ajuda, eu estou sozinho há anos, ninguém se preocupa comigo. E Jesus fala: eu não estou te perguntando isso, eu sei que tudo isso aconteceu, eu estou perguntando se você quer ficar nessa situação ou você quer sair dessa situação. Você quer enfrentar esse problema ou você quer se render a essa maca? E eu terminei dizendo que quando esse homem é curado por Jesus, ele pega a maca, sai pulando, entra no templo, encontra Jesus, se torna um crente em Jesus Cristo. E eu falei que pegar a maca e sair andando para glorificar Deus não significa que a ferida e o problema nunca existiu e não doeu. Significa que ela não controla mais a sua vida em nome de Jesus. Ela não controla mais as suas escolhas nem as suas decisões. Hoje eu vou começar falando para você o tema identidade bem definida. Uma das grandes crises que nós temos na sociedade moderna é uma crise de identidade mal resolvida. Aqui está uma série de problemas que a gente tem visto em relação a essa geração
que quando você não tem muito bem definido dentro de você esse conjunto de realidades e percepções de quem você é, você vai começar a negociar tudo de princípios, valores e verdades a modo distorcido na sua caminhada. Então, na sociedade que nós temos hoje, a maior crise, guarda isso para o seu coração, a maior crise da sociedade não é a pandemia da Covid-19. A maior crise da sociedade não é econômica. A maior crise da sociedade não é social ou política. A maior crise da sociedade é moral. Se nós não tratarmos as bases, se nós não tratarmos os fundamentos, se nós não resgatarmos valores, nós não vamos resgatar a identidade de quem nós somos, como um povo eleito, separado, sacerdócio santo, povo real, escolhido por Deus, como diz o autor de Pedro. Nós não vamos entender quem nós somos. E se eu não entendo quem eu sou, daqui um pouco o meu caráter começa a ser deformado. As minhas atitudes e decisões, escolhas comprometidas. Sabe aquela famosa frase? Todo mundo faz. Por que você faz? Todo mundo faz. Eu também faço. O meu pai faz. A minha mãe faz. Eu também faço. Até porque a gente recebe algumas heranças. E a comportamental é uma delas. Então, se nós não entendermos os princípios morais, quando são quebrados, se não discernirmos a função e o papel de cada um, a gente vai continuar fracassando na sociedade. A crise moral existe. E aí o crescimento e a proliferação de tudo que você está vendo na sociedade hoje, nasce dentro da nossa casa. No seio da nossa estrutura de família. Porque é aqui que nós definimos os fundamentos que estão profundamente ameaçados. Então hoje nós temos a moral relativizada. Tudo é relativo, nada mais é absoluto. Destrói as famílias. O fundamento da família, o sexo é animalizado. Está tudo banalizado hoje o pecado. Legalização das perversões. E a gente está perguntando aonde que está errado. Por que não está dando certo? Como que não está dando certo? Então as verdadeiras crises hoje é uma crise de deformação de valores. Olha só, quando uma sociedade perdeu a valorização desses princípios, ele vai produzir a próxima geração, uma geração fraca moralmente e desequilibrada emocionalmente. Você deve ter visto semana passada uma pesquisa, uma estatística, que essa geração agora, geração Z aí, está definida como a geração com um QI menor do que o QI dos seus pais. Sabe por quê? Porque o advento da tecnologia emburreceu os seus filhos. Presta atenção, só a informação não gera transformação. A informação ela tem que trazer conhecimento. O conhecimento praticado gera uma transformação. Eu tenho indicado para vocês assistirem o Dilema das Redes na Netflix. Quem não assistiu, assista. É essa construção social que vai afetar a moralidade das pessoas, os valores essenciais do contexto da família. E aqui essa geração se tornou profundamente com uma identidade mal resolvida no processo. A definição de identidade é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então olha só, quando eu olho para o pastor Edivaldo, ele tem a individualidade dele, a personalidade dele, ele tem a identidade dele bem definida. São características pessoais que quando Deus criou ele, Deus olhou para ele e disse: eu vou te fazer imagem e semelhança minha. E colocou dentro dele tudo que tem nos céus. Guarda isso aqui, ó. Você não foi criado para viver para o pecado, porque você foi criado do céu. Agora ele tem a individualidade dele. Então ele tem as características individuais dele.
O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele é apto a fazer, o que ele tem aptidão, o que ele não tem aptidão. Quando ele tem uma crise de identidade e não sabe essa verdade que eu estou te falando, ele vai olhar para o Rogério e ele vai falar: não, eu quero ser o Rogério. Eu quero andar que nem o Rogério, vestir que nem o Rogério, torcer para o time do Rogério. É zebra o time do Rogério. É zebra. Tem uma crise de identidade profunda. Não posso entrar nesse detalhe. Volta aqui para a mensagem. Torce para São Paulo, vocês já sabem, né? Então, nesse processo todo, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus não criou ele para ser o Rogério. Deus não criou ele com aquela característica. Deus não criou ele para aquele feito. Deus não criou ele para aquele tipo de decisão e escolha. Deus criou ele para ser o Edivaldo. E criou ele para ser o Rogério. E criou você para ser você. Você é um ser único. E quando você entende isso, toda a tua crise desaparece em nome de Jesus. A maior crise que a gente tem hoje é querer parecer com todo mundo e não parecer com ninguém. A mesma crise que eu tenho, a crise que a sociedade tem hoje, que a juventude tem hoje, que os nossos adolescentes têm hoje, é um padrão maldito que Satanás colocou na mente das pessoas. Você tem que ter 1,70 m, as mulheres, né? Tem que ter tanto de busto, tanto de bunda, tanto disso, tanto daquilo, tanto de perna, tanto de coxa, tanto daquilo, teu cabelo tem que ser assim. E aí estão virando um monte de Frankenstein na face da terra. Você não tem estrutura para isso. Como você quer isso de bunda? Como você quer isso de perna? Como você quer isso de cabelo? Você não tem estrutura, você não foi construído para isso. A tua individualidade não é essa. Deus te criou individual, um ser único, para você resolver quem você é, da maneira como você é, porque é assim que Ele te criou. Quando eu não aceito essa realidade, tem uma distorção de identidade. E aqui, irmãos, é onde Satanás tem destruído uma geração. É aqui que os segredos dos corações das pessoas estão arrazoando a vida delas, porque elas não têm definido qual é o propósito que elas foram criadas. Então elas vivem despropositalmente. Alguém diz que pior que a morte é uma vida sem propósito. Por que você vive? Queria nem nascer, queria nem estar no mundo, queria nem nascer naquela família, não queria nem estar aqui. E aí a gente vai sobrevivendo. Então nós, como seres humanos, criados por Deus, nós temos uma identidade. Guarda isso no seu coração, que eu só vou conseguir falar isso nessa noite, que distingue você de todo o restante da criação. Existe uma marca, um DNA dos céus, que só você tem em nome de Jesus. Até porque nós não ia aguentar Deus criar dois igual você. Um só já é bastante. Já está de boa. É aqui que Deus se distingue de tudo. Ele é sábio, vou criar isso aqui porque é só Ele. É desse jeito. Todo tipo de jeito que você tem, os genes que você tem, todas as coisas que constroem você. E quando a gente olha para o relato bíblico lá de Gênesis, vamos lá comigo, Gênesis capítulo 1. Eu só vou passar aqui rapidinho porque eu quero esse princípio no seu coração. Olha aqui, Gênesis 1. Versículo de número 8. Primeiro do 3 ao 8, Deus está criando lá a luz, o firmamento, separação de água das águas, olha só. Aí depois Deus vai chamar ao firmamento céus, depois houve tarde e manhã no segundo dia. Mas olha o versículo 9, diz também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim fez. 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produza a terra, relva, ervas, e deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua... O que está escrito aí? Segundo a sua... E assim fez. Cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. Então, olha só... deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Então produza a terra segundo a sua espécie. Olha o 12. A terra, pois, produziu ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Olha o versículo de número 14. Disse também Deus:
haja luz no firmamento dos céus, para fazer a separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. Olha o 20. Disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, de todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. Olha só, versículo de número 23. Houve tarde e manhã no quinto dia. 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, assim fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Até aqui está resolvido. Deus criou tudo segundo a sua. Agora olha o versículo de número 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa é espécie ou imagem? É espécie ou imagem? Então você é diferente de tudo que há no face da terra. A sua imagem e a sua semelhança é de Deus. Tudo que Deus criou até agora está na terra, segundo a sua espécie. E olha só, presta atenção. Você sabe a teoria através da ervilha, né? Sabe qual a teoria que foi descoberta através da ervilha? A bióloga está aí, não decepciona não, gente. Qual foi a teoria? Das espécies. Quem estudou sabe disso, de ciência. Nessa teoria você vai ver essa multiplicação segundo a sua espécie. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Depois houve mutações genéticas, laboratoriais, mas todo mundo no início, ó, espécie. Cachorro produz gente? Gente produz cachorro. Segundo a sua espécie. Estão tentando fazer rolo com jabuti, com jacaré, cachorro com papagaio. Então um rolo do inferno no mundo. Mas é segundo a sua espécie. Quando chega eu e você, Deus está dizendo: você não vai ser igual a ninguém. Eu tenho uma individualidade, uma identidade para você. Façamos, eles estão no céu. Façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele vai, pega o barro, assopra sobre eu e você e derrama a nossa identidade, segundo a vontade, segundo a imagem e a semelhança dele. Por isso que você é um ser único, cara. Ei, as pessoas estão mentindo para você que você não vale nada. As pessoas estão mentindo para você que você não dá conta de nada. As pessoas estão mentindo para você que você não vai chegar a lugar nenhum. Deus já determinou antes da fundação do mundo que você fosse imagem e semelhança dele. E ele quer resgatar essa identidade. Esse é o maior segredo do seu coração, que você tem que resolver nesses dias para romper, porque isso vai liberar o teu destino de vida, o teu propósito e o teu plano eterno em nome de Jesus. Isso nos alinha aos céus. Isso nos conecta à verdade, à essência de quem nós somos. Sabe qual que é a ideia desse texto? A essência que vocês são não é de nenhuma espécie aí do mundo. Não é de nenhum gênero aí laboratorial, não. Não é de nenhuma espécie feita numa construção social. Vocês são imagem e semelhança de Deus vivo e poderoso. Irmãos, aqui define tudo para nós. Aqui resgata tudo que nós somos na nossa história. Só que você sabe do contexto. Acabou de construir o homem. O bichinho estava de boa, rapaz. Ele deu uma esposa para ele. Casamento. Sabe por quê? Porque nenhum homem dá conta de virar homem de verdade se não tiver um casamento. Porque casamento é para macho. É para homem de verdade. Não é para moleque. Tem que ser homem para aguentar casamento. Porque é tranca, irmão. A conta é cara. A conversa é alta. O barulho é lá em cima. Bem hoje você está aqui, irmão, interpretando. Sangue de Jesus tem poder.
É nesse processo que o casamento vai nos santificando, vai nos purificando, vai construindo família. É aqui que nós vamos mudando, moldando, crescendo, enfrentando. Vem a serpente e vai tentar de todo jeito. Aí você tem que ir lá e falar: ô serpente, sai Satanás, que quem manda sou eu, não é tu não. E aí você vai de novo, e a bichinha vai lá tentar falar com a serpente. Você vai lá e fala: sai Satanás, aqui quem cuida sou eu. E você vai posicionando sua história e vai realizando sua vida. Agora, quando você não protege sua casa, não protege seus filhos, não protege sua família, não protege a que sua esposa está ouvindo, não protege ela emocionalmente, não protege sexualmente, não protege sentimentalmente, quem tu acha que vai contar a conversa para ela? Tá cheio de serpentona aí, meu filho. Tá cheio de serpentona. É aí que a gente começa a construir toda essa definição. Só que o Adão bobeou, rapaz, não aguentou. Eu acho que chegou a fatura do cartão de crédito, o bicho vacilou, cara. Falou: nossa, essa mulher gastou tudo isso, não é possível. E ela estava reclamando para ela, para a serpente: ah, mas ele não dá um cartão sem limite para mim. Se ele tivesse dado, não estava aqui. Tinha ido no shopping, no Jardim do Éden. Estava aqui nessa lojinha de canto de rua. E aí ele vacila, aí o pecado entra na humanidade. Sabe o que o diabo faz? Rouba a nossa identidade. Distorce a nossa identidade. Aí o diabo começa a dizer o quê? Sabe o que para você? O quê? Você vai ser que nem Deus. Come desse negócio. Vai ser bom. Aí começa a contar meias verdades. Aí você começa a acreditar nessas meias verdades que são mentiras. Você começa a acreditar que você não pode, que você não consegue, que você não vai dar certo, que você não presta, que você nasceu na hora errada, na família errada, que nunca vai funcionar, que nunca vai isso, que ninguém te ama, que você não é aceito por ninguém, que ninguém gosta de você, que você é isso, que você é aquilo. Aí você começa a fazer comparação. Aí você abre o seu coração e vai acumulando segredo, ó. Aí você tem que ser aceito de todo jeito. Aí não, nada basta para você. Aí você corre de um lado, corre de outro. Sabe qual o efeito que é esse? O efeito do pecado. O interessante é que a definição da palavra semelhança aqui no hebraico é utilizada para falar da semelhança em um contexto familiar entre pais e filhos. A Bíblia é maravilhosa, cara. Quando Deus fala, façamos o homem a imagem e semelhança, Deus está dizendo assim para Jesus e para o Espírito Santo: vamos lá, nós vamos assumir essa pessoa lá, nós vamos colocar nossa imagem e semelhança, e ele vai ser meu filho, ela vai ser a minha filha. Eu quero concluir essa mensagem, vou continuar domingo, dizendo para você que você tem um DNA dos céus. A única questão é que Satanás fez com que nessa fita de DNA aí, ó, fosse interrompido pelo pecado. E agora Jesus entra em cena. E quando você volta a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus e aceita Ele dentro do seu coração, Ele reconstrói a tua fita desse DNA do céu em nome de Jesus. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. É aqui que o resgate chega. É aqui que eu não preciso mais impressionar ninguém. É aqui que eu estou satisfeito em Cristo. É aqui que não importa a altura, a largura, a profundidade. Aqui não importa mais nada. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu já fui aceito pelo meu Pai. Eu já fui aceito pelo meu Deus. E nesse processo todo, de onde eu recebo os valores, os sistemas de pensamentos que constrói e me define, dentro de casa, gente. Eu recebo 3 questões ou 3 verdades na minha identidade dentro de casa. Eu recebo identidade, relacionamentos e herança. É dentro de casa. Essa identidade é o conhecimento das verdades de Deus, acerca de nós mesmos e em todas as áreas e condições da minha existência humana. É aqui que eu começo a definir a minha caminhada. Por isso que nós temos que investir nessa geração. Porque senão Satanás vai na porta do seu Éden, mandar uma serpentona lá e vai distorcer a mentalidade. E aí vai machucar, vai ferir e vai comprometer todas as áreas da vida. Quando eu não tenho uma identidade definida, eu vou ter dificuldade em decisões, em escolhas, direção na minha vida. Eu vou me tornar uma pessoa insegura. A insegurança se torna crônica na minha vida.
Tem uma lista que nós vamos trabalhar aí nas próximas mensagens do que isso pode atrair para as nossas vidas. E aí o texto que eu li vai falar da identidade da pessoa mais resolvida da face da terra, Jesus Cristo, o homem. O texto diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ei, Jesus era Deus, mas ele era tão bem resolvido dentro dele, que ele falou, mas eu quero descer desses céus, habitar entre os homens, eu vou ser traído, abandonado, deixado, injustiçado, eu vou viver solidão, chicotado, vai acontecer tudo quanto é tragédia comigo lá embaixo, mas eu estou resolvido aqui dentro, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, e eu sei para onde eu vou voltar. Então nada vai impedir eu de desenvolver uma vida livre lá embaixo. E ele veio. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Ele se humilha por mim e por você. Ele abre mão de todos os direitos dele por mim e por você. E ele foi exaltado para mim, para a sua alegria, para mim e para a sua glória. Você quer uma pessoa mais bem resolvida na identidade que Jesus? E se Jesus é o modelo que nós temos que seguir, por que a gente não resolve a nossa identidade, gente? Se Jesus é o padrão, o parâmetro de quem que nós temos que seguir. No entanto que o texto que eu li diz assim, ó, se há, versículo 5, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, para você lidar e resgatar a tua identidade, você vai ter que agir, se comportamentar, você vai ter que ser conduzido, direcionado, discipulado, e o modelo para você funcionar de identidade resolvida é o modelo que está em Jesus. Esvazia-se de si mesmo, se humilha, vive em função do outro, abre mão dos seus direitos pelo outro, faz tudo para colaborar para que o outro seja feliz e alegre. Aqui a gente começa a definir. Essa doutrina chama a doutrina do esvaziamento de Jesus, porque ele vai para um sacrifício e ele decide servir ao invés de ser servido. Ele vem nos ensinar sobre identidade. Eu concluo dizendo para você nessa noite, você não é de uma espécie, você é de uma imagem e semelhança dos céus. Se a vida desvalorizou, se as pessoas desvalorizaram você, sistemas desvalorizaram você, hoje tem um Pai nosso que estás nos céus, que te fez filho igual a Ele em imagem e semelhança. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Quem vai distribuir? Marcela, pode distribuir os elementos da ceia. Eu vou concluir, o louvor pode vir aqui, nós vamos ceiar. Olha só, eu vou concluir dizendo para você que você não pode se sujeitar mais a qualquer coisa. Você não foi criado para a vida de pecado. Você não foi criado para a vida de derrota. Você não foi criado para uma vida miserável, para viver na escória da sociedade. Você é filho, filha amada de Deus, imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Você não é qualquer espécie, você não é um objeto. Pode distribuir, Marcelo. Você não é um objeto, você não é de qualquer espécie. Você tem uma essência dentro de você. Essa essência vem de Deus. Tudo que Deus criou foi da terra. Você, Ele formou com as mãos dEle. Agora, se você não se valorizar, se você não se der o devido valor, não reconhecer o seu devido valor, Satanás vai abusar de você mesmo. Vai contar um monte de mentira na sua cabeça. Você vai sujeitar a tudo quanto é quebra de princípios, de regras. Você deve estar aí pensando, mas e tudo que aconteceu comigo, e os segredos do meu coração, e o que fizeram comigo, tudo isso foi resultado da queda humana. E todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Eu vou concluir com a frase que eu tenho falado todos os cultos. A grande questão da vida não está em o que fizeram com a gente. O que nós vamos fazer com isso daqui em diante? Nós vamos ficar lamentando a vida toda, ou nós vamos reagir, levantar, nos posicionar, nos perdoar, receber o perdão do Senhor e prosseguir a nossa jornada. Ei, você é imagem e semelhança de Deus. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, uma joia rara. Não deixe o diabo contar qualquer mentira para você.
Não deixe o que está te acontecendo controlar a sua vida. Que essa identidade de Deus seja resgatada no seu coração nessa noite. Vamos colocar em pé, por favor.